Fala pessoal, tudo beleza? Fernando Matos aqui, sou contador e no vídeo de hoje nós vamos ver como fazer a declaração anual de faturamento do MEI, tá bom? Você vai aprender como fazer essa declaração e lembrando que não pode confundir essa declaração com a declaração de imposto de renda da pessoa física, são declarações distintas. Essa declaração de faturamento do MEI é referente ao que você faturou no seu CNPJ durante o ano, tá? E a declaração de imposto de renda da pessoa física diz respeito ao seu CPF, beleza? Antes de prosseguirmos aí com o nosso passo a passo da declaração, você precisa ficar atento a algumas informações. Primeiro, todo MEI ele é obrigado a fazer a declaração anual, tá? Inclusive se você não teve nenhum faturamento no ano anterior. Então, se você não teve nenhum faturamento, não vendeu, não prestou serviço, tá? Nada entrou no teu caixa, nada entrou na tua conta, você deve colocar valor zerado na declaração, mas você também é obrigado a enviar. Também, quem abriu empresa no final do ano calendário, então se você abriu empresa, sei lá, dia 30 do ano anterior, dia 31, mesmo assim também você é obrigado a fazer a declaração de faturamento do MEI, beleza? Outro ponto importante aqui, ó, o prazo, né? Para lembrar que o prazo ele começa em 1º de janeiro e vai até o dia 31 de maio de cada ano, tá bom? Então começa 1º de janeiro e vai até o dia 31 de maio, ou seja, você tem 5 meses aí para fazer a sua declaração de faturamento do MEI. Outra coisa importante, a declaração refere-se sempre ao faturamento bruto do ano anterior, tá bom? Então, por exemplo, você vai fazer a declaração de 2026, na declaração de 2026, você deve informar os valores que aconteceu lá no ano de 2025. Tudo que você faturou em 2025, você vai informar na declaração de 2026, certo? E aí mais alguns pontos importantes. Vamos lá. Faturamento bruto. Você deve informar o valor total recebido pela prestação de serviço ou venda de mercadorias, independentemente da emissão de nota fiscal. É importante isso daqui. Por quê? Porque alguns MEIs, eles acham que só deve informar na declaração valores que foram emitidos notas fiscais, né? Aqueles valores que ele emitiu nota fiscal é que ele tem que informar na declaração, e isso não é real, tá? Então você tem que informar tanto o valor que você emitiu com nota fiscal e valores que você não emitiu com nota fiscal. Tem que somar tudo, né? Fazer um valor só, né? Um faturamento só e informar na declaração, tá bom? Independente de nota fiscal ou não. E vale lembrar também, pessoal, que é sem deduções. É valor bruto, não tem nenhuma dedução. Então, não é permitido deduzir despesas ou compras. O valor informado deve ser bruto, sem desconto de taxas, né? Como taxas de maquininhas e tal, ou custos operacionais. Então, é valor bruto. Beleza? Outra coisa importante, empregados. Quando a gente for fazer a declaração, você vai ver que o sistema ele pergunta se você teve empregado naquele ano. Então, você vai informar se teve empregado ou se não teve funcionário, tá bom? Vamos agora, pessoal, entender os tipos de declaração. Nós temos basicamente 3 tipos de declaração. Nós temos a declaração normal, que é geralmente entregue para as empresas que estão ativas, né? Tá? Então, essa declaração é a declaração normal. Nós temos também, vou pular para aqui que é mais didático, tá? Nós temos também a declaração retificadora, que é para corrigir erro, né? Por exemplo, você enviou essa declaração aqui com, sei lá, com 40 mil de faturamento. Aí depois você descobriu que o valor era 45. Então você vai entrar no sistema e vai retificar essa declaração que você enviou com valores incorretos, tá bom? E nós temos a declaração de situação especial, que nesse caso aqui é uma declaração de extinção, ou seja, de baixa do CNPJ. Quando você vai baixar o CNPJ, deixou de existir o teu MEI, você não quer mais, então você precisa enviar uma declaração de extinção daquele CNPJ, tá bom? E aí tem aqui, eu até destaquei para você, que é um ponto importante que você tem que prestar atenção, que é o seguinte, ó. Se a baixa ocorrer entre janeiro e abril, o prazo para você informar a declaração é até o último dia de junho. Então, se a baixa ocorrer entre janeiro e abril, então você tem até o último dia de junho para informar essa declaração de extinção. E se ocorrer entre maio e dezembro, o prazo para você enviar essa declaração de extinção será no mês subsequente. Por exemplo, vamos aqui para o primeiro exemplo. Se você fez a baixa da empresa no mês de março, por exemplo, você tem até o final de junho para poder fazer a declaração de baixa, tá bom? Se você fez a baixa em novembro, você tem até final de dezembro para informar essa declaração aí de extinção, essa declaração de baixa. Espero que tenha entendido, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Penalidades e regras de envio. Ordem cronológica. Então o sistema exige que as declarações de anos anteriores sejam entregues antes de permitir o envio da atual. Ou seja, você vai fazer a declaração de 2026. Se você não tiver enviado a declaração de 2025, o sistema ele não vai permitir
que você envia a declaração de 2026. Então, sei lá, se você tiver 3 anos aí para trás sem enviar a declaração, você vai ter que enviar todos esses 3 anos para enviar a declaração atual, tá bom? E aí vamos à multa. A multa por atraso. Se você entregar a declaração fora do prazo, o sistema vai gerar uma multa que tem um valor mínimo de R$50, que ele pode ser, né, tem um desconto de 50% se você pagar até o vencimento, tá? Tem uma regra aí que pode aumentar esse valor dessa multa, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Geralmente o valor é de R$50, tá bom? E se você pagar dentro do prazo, ali dentro do vencimento, você tem um desconto de 50% e paga só R$25, tá? Se você enviar a declaração em atraso, tá bom? Com relação ao DAS, o que acontece? A obrigação de declarar é independente, né? Ou seja, ela independe de pagamento dos boletos mensais, ou seja, se você pagou o boleto ou não, você é obrigado a enviar a declaração. Mas para isso, para você conseguir gerar a declaração, as guias mensais elas têm que estar pelo menos geradas, têm que estar apuradas. Então, você precisa não ter nenhuma declaração em atraso e além disso, as declarações da DAS, né, precisa estar no mínimo apuradas, geradas, tá bom? Senão você também não vai conseguir fazer, transmitir a declaração de faturamento do teu MEI, beleza? Dito isso, pessoal, vamos aqui para um exemplo prático para ficar mais fácil para você. Então, você vai entrar no Google, vai colocar portal do empreendedor, vou dar um enter. E aí, só peço você para ficar atento aqui se é realmente um site do governo, né? vst.gov.br. Clica em portal do empreendedor, vai abrir essa página bonita para você aí. Aí você vai rolar até embaixo, vai procurar pelo banner, já sou MEI, esse banner aqui, ó, já sou MEI. Tá bom? Já sou MEI, vai descer mais uma vez, vai procurar agora pelo banner declaração anual de faturamento, que é essa declaração aqui. E aí, vai rolar mais um pouco embaixo. E percebe que aqui tem algumas informações, ó, que o sistema traz para você, tá bom? Pode ler, mas é basicamente o que eu passei para você lá nos slides. Aí você vai clicar aqui, ó, entregar a declaração anual. E aí vai abrir para você o CNPJ aí, o campo, né, para você colocar o CNPJ, para você fazer a sua declaração, tá? Então você vai preencher com o seu CNPJ, beleza, vai clicar em continuar. Depois que você clicar em continuar, tu vai cair nessa tela aqui, tá? Então nessa tela você tem aqui o CNPJ do MEI, a razão social. Você tem esses campos aqui, né? Retificar, declarar, ajuda e sair do sistema. E aí que você tem iniciar, preencher, resumo e conclusão. Ou seja, à medida que você vai preenchendo, você vai mudando aqui os campos, tá bom? Então vamos lá, vamos selecionar aqui o nosso ano calendário da declaração. Quando eu clico aqui, perceba que ele abre aqui alguns anos para mim. Nesse caso aqui a pessoa só tem 2024 e 2025, ou seja, ele iniciou o CNPJ em 2024. Se a gente fosse retificar a declaração 2024, a gente ia clicar aqui e retificar a declaração. Se aqui embaixo tivesse algumas declarações ou em 2024 não tivesse sido transmitido, ia aparecer aqui também que ainda não tinha sido transmitido para a gente declarar, e a gente só ia conseguir declarar essa declaração em 2025 se as anteriores já estivessem sido declaradas, tá bom? Nesse caso aqui está tudo certo, nós vamos selecionar a declaração de 2025. Perceba que o próprio sistema já colocou para mim aqui original, porque é uma declaração original. Nós vamos dar um continuar. E aí quando a gente dá um continuar, percebe que ele saiu de iniciar e foi para preencher. Aqui nesse campo nós temos um campo para você colocar os valores de comércio e indústria, né? Se você faz indústria e comércio, ou só você faz só comércio ou só indústria, tu vai colocar aqui. E nesse campo aqui nós temos um campo de receita de prestação de serviços. Se você trabalha com serviços, você vai colocar aqui, beleza? E aqui embaixo nós temos uma parte importante que ele pergunta assim, ó, possui empregado durante o período abrangido pela declaração? Aí você vai marcar sim ou não, tá bom? Se você teve ou não empregado. Outra coisa importante, quando você coloca os valores aqui, o próprio sistema já preenche esse campo aqui. Se você colocar um valor aqui e um outro valor aqui, ele vai somar os dois valores e vai colocar o valor total aqui, tá? Se você faz só comércio e indústria e colocar aqui, ele vai repetir aqui a mesma coisa com serviço, tá bom? Vou colocar aqui 45 mil de serviços e vou colocar aqui R$1.000 de indústria e comércio. Então perceba que ele somou aqui 46 mil, certo? Eu vou apagar aqui comércio, porque essa pessoa ela não trabalha com comércio, vou deixar serviço, ele não teve empregado, vou clicar em continuar. Receita de comércio e indústria não preenchida, se não houve, informe com 0. O que acontece aqui? Você não pode deixar o quadro em branco, você tem que colocar 0. Se você deixar sem nada, o sistema vai identificar e vai dar erro. Tá bom? Então não pode deixar sem nada, tem que colocar 0. Se não teve receita, coloca 0. Vai continuar. E aqui, pessoal, perceba que ele trouxe os valores apurados no ano, tá vendo? De janeiro a dezembro. Vamos lá.
Ele trouxe os valores apurados no ano por esse CNPJ aqui, ó, tá vendo? Janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então perceba que aqui, valores pagos, né? Valores apurados, ele apurou de janeiro a dezembro, tá apurado. Só que perceba que aqui, ó, valores pagos. Tá vendo? Tem alguns buracos aqui que não foi pago, tá vendo? Não foi pago, ó. Então, o que acontece? A DAS paga, né, os impostos não pagos, melhor dizendo, eles não impedem de você de enviar a declaração, tá? Então, se você está devendo DAS aí do MEI, eles não impedem de você enviar a declaração, mas tem que estar pelo menos apurado, tá? Isso tem que estar apurado, senão você não vai conseguir gerar, não vai conseguir transmitir a sua declaração. Beleza? Então perceba, nós já fizemos iniciar, fizemos preencher, e agora estamos no resumo da declaração, que eu mostrei para vocês aqui. E agora a gente vai para o ponto final, que é transmitir a declaração. Clicamos em transmitir, a declaração já foi transmitida com sucesso, tá vendo aí? Transmitida com sucesso, 2025, data de hoje, o horário, e aí beleza, declaração transmitida, agora é só clicar em recibo de entrega, e está pronta a sua declaração. O recibo de entrega fez o download aqui. Vamos abrir aqui o recibo de entrega para você ver como ficou. E aí está o recibo de entrega aí, ó, bonitão para você ver. E aqui, ó, vamos ver até o final. Vamos lá até o final. Aqui aparece para você aquele resumo lá que a gente viu, né, dos valores apurados no ano. E aqui embaixo, ó, os valores que a gente informou de serviço, né, 45 mil. E é isso. Aí você tem que guardar esse recibo aí por pelo menos 5 anos aí, para caso tiver alguma fiscalização da Receita Federal e tal, você ter essa prova aí de transmissão da sua declaração, tá bom? Espero que você tenha curtido aí o nosso vídeo, nosso conteúdo. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, faça pergunta aí nos comentários, que a gente está à disposição para responder. No mais, o meu muito obrigado e boa sorte para você no teu comércio e nos teus negócios.